Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pra mais uma leitura bíblica. Hoje eu já tô ficando perdida. Hoje já é quarta? Acho que é a quarta leitura, né? Eu já tô um pouquinho perdida. A gente tá na leitura, deixa eu lembrar. A 7 foi, a gente tá na 8. Então vou tentar ler hoje 8 e 9. Então não vou enrolar muito não, porque é bem grande. E dessa vez eu não consegui nem ler primeiro aqui sozinha pra poder dar uma estudada. Então vamos ser 100% guiados por Deus dessa vez, tá bom? As outras vezes eu dava uma estudadinha assim, uma passada, né? Pelo menos pra eu entender do que se tratava. Mesmo que Deus me impressionava. Chegava no meio eu já não lembrava mais daquilo e mesmo assim eu falava e logo em seguida Deus vinha e confirmava. Mas dessa vez eu realmente não sei o que nos espera. Eu espero muito que Deus fale conosco e comigo. Hoje eu não tô muito assim 100%. Tô um pouquinho abatida com algumas coisas, né? Já acordei assim um pouco e espero que depois dessa leitura eu me renove. Inclusive, esse vídeo vai sair até um pouquinho mais tarde, 9 horas. Eu acho que vou manter esse horário das 9, porque eu creio que as pessoas já chegaram no trabalho, já fizeram a sua janta, estão deitadinho olhando o celular, e aí fica mais fácil para acompanhar a leitura, né? Então, vamos orar brevemente, aquela oraçãoinha, e aí a gente começa a leitura, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-me aqui, Senhor Jesus, mais um dia para essa leitura. Senhor, meu Deus, o Senhor conhece meu coração, sabe como eu estou hoje, mas mesmo assim me mantive fiel a Ti e vim aqui gravar esse vídeo, ler a Sua palavra, né? Que é um compromisso que eu tenho. Então, Deus, seja comigo, seja com minha vida. Fala, Senhor Jesus, no coração de cada um que vai ler comigo. Abra, Senhor Jesus, o meu entendimento e o entendimento dessa pessoa que está assistindo aqui. Não importa o dia, não importa o horário, mas eu peço de todo o meu coração, fale comigo, fale com ela, com essa pessoa. O que eu te peço e te agradeço porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer ao final dessa leitura. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, gente. Mateus, capítulo 8, versículo 1. Jesus cura um leproso. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Versículo 5. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê.
E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Como é que pode, né? Cadê? O rapaz lá que pediu a cura do empregado, ele tinha tanta fé em Deus, tanta fé em Deus, que ele sabia que mesmo Deus não estando presente, né? Que ele não achava digno de Deus, não, de Jesus, estar ali na casa dele. Ele falou que Jesus podia pelo menos dar só a ordem para um dos discípulos dele, para que um deles fosse lá e curassem o empregado dele. Ele não se achou digno de receber Jesus na casa dele, né? Devido a tantos pecados e tudo mais. E pela fé dele, Deus fez isso e curou realmente. Aqui é o 14. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre dela saiu. Então se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios, e ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir que o profeta Isaías tinha dito: ele levou nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. 18. Algumas pessoas que queriam seguir Jesus. 18. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Jesus respondeu: as raposas têm as suas covas e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus respondeu: venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus acalma a tempestade. Mateus 8, 23. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e acordaram dizendo: Socorro, Senhor, não vamos morrer, nós vamos morrer. Por que é isso que vocês são assim tão medrosos? Jesus respondeu: Como é pequena a fé de vocês, como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disse: que homem é este que manda e até o vento, que manda até no vento e nas ondas? 28. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho, onde eles começavam a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram, sim, e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Né? Tipo assim, eles sabiam que Jesus tinha um poder, né, de mover tudo ali. Então eles pediram: por favor, Jesus, sai daqui, né? Deixa nossas terras, sai daqui. Porque viver no pecado para eles era suave, né? Então Jesus estava ali para tirar aquilo tudo, para repreender aquilo tudo, então eles não queriam. 9, capítulo 9, Mateus capítulo 9, tá? Jesus cura um paralítico.
Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que é que vocês estão pensando essas coisas mais? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos, né? Porque até então eles ainda ficavam meio desconfiados assim se Jesus tinha esse poder todo, né? E só Deus poderia perdoar. Mas mesmo assim Jesus foi enviado na terra. Até então, gente, o que acontece? Jesus era um homem, uma pessoa comum, normal. Então, muitas pessoas tinham muita fé, porém outras não, né? Outras não tinham tanta fé assim. E eles ficavam desconfiados, mas viam o que Deus estava fazendo. Então, tipo, que ficava meio assim, embolado, né? Jesus e Mateus, capítulo 9, versículo 9. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus faziam isso e perguntaram aos discípulos: Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho da Escritura Sagrada. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Gente, eu queria que Deus falasse comigo e realmente está falando, tá? Porque hoje eu acordei me sentindo muito culpada por muitas coisas. Eu tava me sentindo muito, olha, tô até arrepiada. Me sentindo não digna, sabe? De estar aqui lendo a Bíblia pra vocês, de estar tentando me aproximar tanto de Deus, porque eu sou muito pecadora. Nós somos, infelizmente, né? E nós fazemos, infelizmente, tantas coisas, tantas atitudes que nós temos, e a gente sabe que tá errado. E por várias vezes eu fico me questionando, sabe? Será que eu sou digna, né? De ler a palavra do Senhor, de estar caminhando com Ele, mesmo sendo tão pecadora? E aqui diz isso, né? As Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Tipo assim, os... Como é que ele falou? Os que têm saúde não precisam de médicos. Ele veio para os doentes, para os pecadores. É exatamente isso. É bem forte isso, gente. Não sei pra você, não sei o que você tá passando hoje na sua vida, mas comigo, Deus falou já hoje aqui. Mateus 9, versículo 14. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: Vocês acham que os ouvidos de um casamento podem estar tristes? Não. Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com ele? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Gente, naquele tempo,
Jesus estava com os discípulos, né? Ali em pessoa. Só que depois Jesus morreu, ele ressuscitou. Só que ele não é mais como era antes, né? Carne viva. Então por isso hoje precisamos jejuar a Deus. Naquela época os discípulos não precisavam, porque tipo, tinha ali já perto. Jesus já via tudo que eles estavam fazendo. Mas hoje, eu sei que Jesus ainda vê, né? Mas hoje nós precisamos jejuar. Hoje sim. Naquele tempo não. Bom, o que eu entendi aqui, se eu estiver errado, me desculpem, mas o que eu entendi aqui foi isso. Mas, que 16. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velho. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho não é novo, é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. 18. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto deles, ajoelhou-se e disse: A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que ela viva de novo. Então Jesus foi com ele e seus discípulos também foram. Certa mulher, que fazia 12 anos que estava em uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. Você vê o tamanho da fé. Aí a gente se pergunta, né? Por que a gente não vê mais os milagres, tipo, abrir o mar vermelho, ou tipo, andar sobre as águas? Por que a gente não vê mais esses milagres nos dias de hoje? É simples. É porque a gente não tem a fé que eles tiveram lá atrás. A mulher tinha tanta fé, tanta fé, tanta fé, que você tem noção do poder que ela tinha certeza que Jesus tinha? Tinha uma multidão cercada de Jesus. Ela tocou no vestido, com certeza várias outras pessoas tocaram. Só que a fé dela era tanta, 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 que Jesus sentiu aquilo. Jesus percebeu um toque diferente. Tô arrepiada de novo. E aí ele curou. Então quando a gente for chegar perto de Deus, se a gente for perto de Deus, que eu falo é orando, que a gente venha ter fé, ser sensível à voz de Deus, que a gente venha acreditar que realmente tudo aquilo que a gente está pedindo vai ser realizado. O nosso pedido tem que estar de acordo com o pedido de Deus. Isso é fato, tá? Mas estando de acordo, a gente tem que pedir com fé. Porque Jesus, ele sente, ele sabe a pureza do nosso coração, ele sabe a fé que a gente tem. Eu não sei se vai dar tempo de ler, Jesus, tem misericórdia. Acho que não vai dar tempo. Ai, meu pai. Foi curada. Tá, vou ler bem rapidinho. 23. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso, quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral. Disse: Saiam todos daqui, a menina não morreu. Ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou pela mão e se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus saiu daquele lugar e no caminho dois cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então, que seja feita como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmaram: Nunca vimos em Israel uma coisa assim.
Mas os fariseus diziam: o chefe dos demônios é quem dá esse poder para expulsar os demônios. Então, automaticamente eles estavam achando que, tipo, Jesus era o demônio, o próprio, o chefe, entendeu? Por isso que ele conseguia expulsar os demônios, mas não, claro que não. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino, curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam aos donos da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Então, gente, foi até aqui, a 9, tá? Eu não vou conseguir explicar isso aqui, mas é porque realmente eu não vou conseguir explicar porque eu não sou pregadora, né? E eu tô fazendo a mesma leitura. Eu falo o que Deus toca no meu coração de falar e o que eu entendo muito. Que é assim, eu acredito que vocês também vão entender, tá bom? Eu tive que sair correndo aqui porque quando chega no 22 minutos o vídeo para e eu não vou editar esse vídeo como sempre, tá bom? Um beijo, espero muito que vocês tenham ficado muito felizes e completos com essa leitura de hoje, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!